Os Mapuches são um povo indígena do centro-sul do Chile. Desde a colonização, lutaram muito para tentar manter suas terras. Penaram bastante e em vão. Hoje, a maioria dos Mapuches vive marginalizada nas cidades. Trata-se de uma longa história de muitos capítulos, escritos com horror e sangue. Mas o último capítulo dessa saga trágica foi escrito com a tinta obscura das leis antiterroristas. Já em plena democracia, o governo de Ricardo Lagos, com o intuito de acabar com a rebelião Mapuche, que usava o incêndio dos equipamentos das grandes madeireiras como método de sua luta desesperada para recuperar terras, o Chile modificou e usou a lei antiterrorista do Pinochet para enquadrar os rebeldes mapuches. Assim, líderes e ativistas mapuches foram presos e julgados em tribunais militares. Alguns ficaram em prisão preventiva por quase um ano, para depois serem liberados sem julgamento. A rebelião acabou em 2002, mas os mapuches ficaram com o estigma de terroristas e a democracia chilena ficou com marca da intolerância herdada do Pinochet. Os membros da Câmara dos Lordes do Reino Unido são bem diferentes dos mapuches. Nunca perderam suas terras e estão muito longe de serem marginalizados. Embora tenham perdido muito prestígio e poder, os Lordes tinham até 2005 a prerrogativa de revisar judicialmente leis já promulgadas. Pois bem, foi o que se atreveram a fazer com a Lei de Segurança e Antiterrorismo, que havia sido promulgada no Reino Unido logo após os atentados de 11 de setembro de 2001 em Nova York. Tal lei permitia, em sua seção 23, a detenção por tempo indeterminado, sem processo legal, de suspeitos estrangeiros de terrorismo. Dito e feito, começaram a se acumular em prisões britânicas, principalmente na de Belmarsh, detentos sem processo legal e sem julgamento. Os Lordes não gostaram. No julgamento que foi considerado o mais importante dos últimos 50 anos na Grã-Bretanha, os Lordes decidiram, em 2004, que a seção 23 da lei em questão violava a Convenção Europeia dos Direitos Humanos assinados pelo Reino Unido. Lord Hoffman disse no seu voto: a verdadeira ameaça à vida da nação, no sentido do povo poder viver de acordo com as suas leis tradicionais e seus valores políticos, não vem do terrorismo, mas de leis como essa. Contudo, o resultado do julgamento não foi suficiente para debelar na totalidade essa ameaça. Hoje, os detidos podem ainda ficar incomunicáveis e sem um devido processo legal por 28 dias, e as autoridades ainda têm grande poder discricionário de atuação. Guantánamo, por sua vez, é bem diferente da Câmara dos Lordes. As pessoas que por lá passam e ficam não têm nenhum prestígio, riquezas ou poder. Não têm sequer o direito de serem submetidas a julgamento. São habitantes permanentes de um campo de concentração localizado num conveniente limbo jurídico, numa conveniente base militar. Lá, como havia na britânica Belmarsh, não há seres humanos, há suspeitos de terrorismo. Como Belmarsh, Guantánamo é um produto direto das leis antiterroristas promulgadas após 11 de setembro. Não que os crimes daqueles atentados não pudessem ser devidamente enquadrados em leis anteriores. Sequestro de avião, assassinatos, destruição de patrimônio, etc. Tudo isso já estava previsto como crime, com penas muito severas nas leis internas dos Estados Unidos e mesmo em convenções específicas da ONU. Não, as leis antiterroristas norte-americanas não foram concebidas para tipificar crimes não previstos. Sequer foram concebidas para enrijecer penas. Elas foram concebidas, isso sim,
para dar ao Estado poderes discricionários que ele não tinha, sob a desculpa de poder enfrentar a guerra contra o terrorismo. Concedo uma parte ao senador Capiberibe. Senador Lindenberg, eu tenho muitas dúvidas em qual o momento que o Estado deve legislar para regular a convivência da sociedade. É uma dúvida que me assalta com muita permanência. Mas, nesse caso, eu não tenho a menor dúvida. Não há por que, nesse momento, o Estado legislar sobre algo que não existe na sociedade. Nós não temos notícias de práticas terroristas na sociedade brasileira. O que nós temos é uma violência urbana desenfreada, assustadora. Aí sim cabe o Estado entrar para tentar, e Vossa Excelência tem uma proposta em relação a isso, e que avança pouco, de uma mudança importante no aparelho de segurança pública. As nossas polícias militares, elas veem o cidadão como inimigo. Essa lei, se ela prevalecer aqui na Casa, no Senado, que já foi votada na Câmara, ela vai servir como munição nessa guerra contra os pobres. São os pobres que vão ser, mais uma vez, sacrificados por uma legislação que nós vamos ser responsabilizados. Olha, eu não quero sujar minhas mãos no sangue da pobreza brasileira mais. Portanto, eu acho que Vossa Excelência tem razão. Esse é um projeto delicadíssimo que está tramitando aqui na Casa e a gente não pode cometer um equívoco como esse. Muito obrigado. Eu que agradeço a parte, senador Capiberibe. Nós, na verdade, vamos votar esse projeto, pelo que eu sei, no dia de amanhã. Já está aqui o senador Aloysio, que é o relator. Ele está disponibilizando o parecer dele. Já conversava com ele aqui que vamos estudar o seu relatório para tentar abrir um processo de negociação antes, para que a gente possa votar esse projeto no dia de amanhã. Eu vou dar continuidade e vou falar de outras preocupações, senador Capiberibe. Eu encerro essa primeira parte dizendo que a voga internacional das leis antiterroristas nasceu dessa necessidade, da necessidade do Estado norte-americano e de outros Estados aliados de poderem atuar de forma livre, sem respeitar os tradicionais limites impostos pela democracia no combate a tudo que for considerado ameaça. Assim, as leis antiterroristas nasceram de uma necessidade política, não de uma real necessidade jurídica. Além dessa atuação estatal, assim digamos, desinibida, tais leis também permitem, em geral, algo muito importante: a estigmatização de qualquer grupo ou movimento social. Vossa Excelência me concede uma parte, senador. Ameaçador ou mesmo inconveniente. Concedo a parte ao senador Moca. Senador Lindenberg, eu não tenho a permissão do senador Aloysio Nunes de Oliveira, mas o que mais me tranquiliza nesse momento é saber que o relator desse projeto é um homem com a estatura e com o passado de Aloysio Nunes de Oliveira, passado demonstrado nas lutas mais difíceis, nos anos de chumbo, e um homem que sempre se manteve ao lado da defesa exatamente das minorias e da democracia. Então, a segurança que eu tenho de votar um projeto relatado por um senador da estatura do senador Aloysio é que me tranquiliza. Certamente que haverão negociações, porque esta casa é uma casa de negociações, mas me tranquiliza muito saber que o relator dessa matéria é o eminente senador Aloysio Nunes de Oliveira. Só para concluir, senhor presidente, eu agradeço a parte do senador Moca. Me permite, senador, uma partezinha. Concedo uma parte ao senador José Serra. Endosso literalmente as palavras do senador Moca,
acrescentando, então, que nós temos 2 seres, como ele qualifica aqui, de preparo excepcional. O Aloysio Nunes de Oliveira e o Aloysio Nunes Ferreira. Muito obrigado, senador José Serra. E eu queria só dizer o seguinte: a pressão que existia aqui para o parlamento votar é que dizia que tinha uma recomendação do GAFI. O que é o GAFI? É um grupo que reúne 36 países que discute lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo. Primeiro, vale dizer, dos 36 países que fazem parte do GAFI, só 5 têm leis antiterroristas. Estados Unidos, questões óbvias; Israel, por questões óbvias; Reino Unido, Espanha e Colômbia. Só 5. Outra coisa, não é verdade que o GAFI pedia a tipificação do terrorismo. O que eles pediam é a discussão sobre financiamento ao terrorismo. Mas fizeram um terrorismo aqui dizendo o seguinte, que se o Brasil não fizesse logo essa tipificação penal, o GAFI ia recomendar às agências de classificação de risco rebaixamento da nota do Brasil. O GAFI nunca fez isso, senhor presidente. Nem se propõe a fazer isso. Então, há um exagero nesse debate todo. Eu falei agora há pouco com o senador Aloysio Nunes Ferreira. Eu não conheço o relatório que nós vamos votar amanhã. Vou ter acesso agora, ele já mandou publicar. Quero estudar com a minha equipe, quero procurar ele, para procurar o entendimento. O fato é que o projeto, do jeito que vinha da Câmara dos Deputados, ele criava uma zona cinzenta, que você abria caminho, sim, para criminalizar ações de movimentos sociais. E essa era a nossa grande preocupação. Então, eu espero que o senador Aloysio, agora, a partir da publicação do seu texto, que a gente tenha tempo até amanhã para tentar costurar negociações, para que a gente tenha a possibilidade de avançar, mas preservando os direitos individuais, as liberdades individuais e preservando o direito das pessoas se manifestarem de forma livre no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.